34 e 17. Salmo 34 e 17. Estudando hoje a lição O Socorro de Deus para livrar o seu povo. Então nós vamos ler o Salmo 34, verso 17, que diz: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Vamos de novo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. A verdade prática da nossa lição hoje diz o seguinte: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Então guarde bem aquilo que é uma verdade que deve ser aplicada, entendida, guardada, não é? E por isso chamada de verdade prática, é a aplicação da palavra de Deus. Então diz aqui a verdade prática: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e de todas as suas promessas. E isso, como servos de Deus, nós devemos guardar em nosso coração. Deus jamais vai quebrar uma aliança ou uma promessa feita por Ele. Não é? Tudo que nós temos que fazer é a contrapartida, é permanecer pela fé. É tudo que Deus exige de nós, apenas que creiamos. O resto é Deus quem faz. Nós vamos para a leitura bíblica em classe. Está no livro de Esther, capítulo 5, verso 1 e verso 6. Para alguém que for procurar na Bíblia e tiver qualquer uma dificuldade, vai encontrar o livro de Salmos. Antes do livro dos Salmos está o livro de Jó, e antes do livro de Jó está o livro de Esther. Então é bastante fácil de encontrar este livro. Muito bem, vamos ler então Esther, capítulo 5, verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Amém. Então vamos orar, irmãos, e na sequência nós vamos ouvir mais uma canção para iniciarmos assim o estudo da palavra de Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, no precioso nome de Jesus, nós estamos, Senhor, em Tua presença, orando ao Senhor, agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, a vida, a saúde, a paz e, acima de tudo, a fé em Cristo Jesus. Senhor, continue abençoando, preparando os nossos corações para ouvir e entender a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Senhor, para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoe a todas as famílias que estão participando da Escola Bíblica Dominical. Não somente, Senhor, juntamente conosco,
mas todos aqueles, Senhor, que em qualquer lugar na face da terra estejam e te glorificamos e pedimos que o Senhor dá-nos o entendimento, dá-nos a mensagem, a palavra do Senhor, aquilo que devemos aprender nessa manhã. É no nome de Jesus, Senhor, que nós agradecemos por tudo. Amém. Amém. Vamos ouvir então mais um louvor e daqui a pouco então estaremos já estudando a palavra do Senhor. Eu desci até a casa do oleiro, confesso que muito me admirei. O oleiro em suas rodas trabalhava e eu atento observava os lindos vasos que ele fez. Mas uma coisa eu não pude entender. Para mim o vaso era perfeitíssimo. O oleiro achou defeito no vaso, quebrou e amassou o barro e fez um vaso mais bonito. Foi então é que eu pude entender o motivo que eu ali desci. Foi pra ver que eu não sou nada mais que barro, e através daquele vaso Deus então falou comigo. Só então eu ouvi a voz do Senhor, que me disse: eu sou o Deus poderoso. Te levei a lição para te mostrar que eu posso te quebrar e te fazer um vaso novo. O oleiro hoje está neste lugar. O seu nome é Jesus maravilhoso. Os vasos dele hoje vão quebrar, amassar e transformar, para depois jogar no fogo. Depois que o fogo santo te queimar, tu serás um vaso novo e verdadeiro, para toda boa obra preparado. Tu serás sempre usado nas mãos santas do oleiro. E depois que o fogo santo te queimar, tu serás um vaso novo e verdadeiro, para toda boa obra preparado. Tu serás sempre usado nas mãos santas do oleiro. Nas mãos santas do oleiro. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós então estamos prontos para estudarmos o socorro de Deus para livrar o seu povo. Irmãos, a nossa lição hoje, conforme nós dissemos, está baseada no livro de Esther e vai nos falar sobre a questão de como Deus livrou o povo dele por meio de uma ação que aos olhos humanos não nos pareceria que Deus estava por trás daquela ação. Porém, nós vamos entender, irmãos, que nesse estudo do livro de Esther, nós vamos compreender que o plano eterno de Deus
significa um propósito que Deus tem. E nesse propósito, nada, absolutamente nada, poderá interceptar, quebrar, paralisar os intentos de Deus. Deus tem um plano com Israel. Então não há força, não há poder, não há absolutamente nada e nem ninguém que vai obstar Deus de concluir esse plano. E é claro que ao estudar essa lição, nós precisamos fazer também uma aplicação entendendo que aquilo que é um plano de propósito eterno de Deus na nossa vida, na vida da igreja, também da mesma forma, conforme nós vimos a operação de Deus para concluir o propósito dele na vida do povo da aliança, da mesma forma, nós, a igreja hoje, fomos estabelecidos por meio de uma aliança, a que Jesus chamou de nova aliança no seu sangue. Portanto, a nossa existência, a nossa permanência e a nossa vitória final, ela está no propósito eterno de Deus. E nada vai impedir que a igreja prevaleça sobre as forças do mal. Nada vai fazer com que a nossa vitória individualizada dentro do propósito maior de Deus, também não haverá absolutamente nada que venha trazer qualquer impedimento à nossa conclusão satisfatória e vitoriosa ao final. Muito bem, o autor da lição faz uma colocação que é muito comum nos dias de hoje. E eu gostaria de ensinar isto, ou de colocar isto para a meditação da igreja. Eu estou dizendo que todo o propósito eterno de Deus que diz respeito às alianças e às promessas feitas pelo Senhor, jamais elas serão impedidas ou serão quebradas na sua finalização. Porém, o autor aqui faz uma colocação dizendo o seguinte: se Deus tem promessas em sua vida, creia que Ele cumprirá. E tem muita gente confundindo essas promessas de Deus em sua vida com promessas de retribuições materiais, talvez pelo simples fato de serem crentes, pensando que se forem cumpridores do seu dever como crente, como coisas, por exemplo, de ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, ter uma vida de contribuições, que por isso Deus está obrigado a dar prosperidade material, a atender aos caprichos da pessoa, e assim alegando que aquilo é uma promessa de Deus na vida da pessoa. Então é preciso que a gente tenha um entendimento. Quando nós estudamos a Bíblia fala em cumprimento dos propósitos de Deus e promessas de Deus. Elas são promessas no sentido universal, daquilo que atende aos planos eternos de Deus, e não para aqueles que de alguma forma pensam que têm um certo aspecto de privilégios diante do Senhor. Não é nesse sentido. Até porque é difícil que, quando nós mesmos ou alegamos, reivindicamos que Deus tem um plano, uma promessa específica na nossa vida, ou quando alguém diz a nós profeticamente, ou em visão, ou em revelação, alegando essas coisas, dizendo que tais coisas não sucederão conosco porque Deus tem uma promessa na nossa vida. Olha, isso não é sabido por ninguém. É claro que Deus tem os devidos planos
para aqueles a quem ele escolhe de um modo especial, como foi o caso de todos os patriarcas e profetas do Antigo Testamento. Isso não é sem dúvida, mas é preciso entender uma coisa: a nenhum daqueles a quem Deus chamou, dos profetas, eles se tornaram imortais, ou eles se tornaram pessoas não sujeitas aos condicionamentos da vida, porque nós estamos no mundo e como cidadãos que ainda estamos aqui no mundo, embora não sejamos daqui, nós estamos sujeitos às leis e às consequências da vida na terra. Então, é preciso tirar da mente, e às vezes eu vejo alguns crentes, quando vão para um testemunho, para uma palavra bíblica, ou pregando para alguém, dizer: Deus tem promessa na minha vida e, portanto, nada de mal vai me acontecer. Não, mesmo que Deus tenha promessas, mas nós estamos sujeitos às consequências aqui no mundo, né? Eu me lembro até de um hino que fizeram, dizendo que você não morrerá enquanto Deus não cumprir todas as promessas na sua vida. Mas como é que eu vou saber, né, que essas promessas já não foram cumpridas? Então, a promessa de Deus que nós podemos esperar, e essa terá cumprimento, e nós temos governo sobre ela, porque isso vai depender de nós, é que se nós perseverarmos na fé em Cristo Jesus até o fim, nós seremos salvos. Essa é a promessa do Senhor. Ele não prometeu saúde para ninguém, ele não prometeu imortalidade aqui na terra para ninguém. Ninguém vai ficar aqui para semente. Desde menino eu já ouvia isso, né, dos meus pais que nem eram crentes, dizendo que todos um dia haveríamos de morrer, e essa é uma verdade, não é? Então, como é que eu vou saber que Deus ainda tem um plano comigo de realizar mais alguma obra? Eu não tenho como saber isso, a não ser por uma convicção muito firme ou pelas evidências que vão acontecendo. Então eu quero que os irmãos aprendam a viver segundo o ensinamento bíblico, não é? Quando Deus tem uma promessa, é inegável que ele vai cumprir essa promessa, mas o que Deus está zelando é pelo propósito eterno dele, de trazer a salvação a todos os homens, né? Nem mesmo os missionários que foram para terras inóspitas, por assim dizer, inóspitas em relação à pregação do Evangelho, tiveram suas vidas poupadas, né? Nós temos diversas histórias e testemunhos de alguns heróis da fé que tiveram infortúnios quando foram ao campo missionário, que perderam suas esposas, perderam seus filhos, perderam a própria vida, e eles estavam no campo crendo que era uma chamada de Deus. E não vou dizer que não era, só que a chamada de Deus para eles findavam com aquele evento que foi causado ou que aconteceu no campo missionário, não é? Talvez aquilo para atender um propósito maior, que era de despertar alguém que estava próximo para ver o amor daquela pessoa se dedicando a Deus de tal forma que deixou o seu próprio país para morrer numa terra distante. Então nós precisamos compreender, e já como pano de fundo, entender o que nós vamos aprender nessa lição. Muito bem, então na história de Esther, de Mardoqueu e dos judeus, a gente vai ver bastante claro a vontade de Deus para esse povo. A gente vai ver como Deus toma providências para amparar o seu povo, para proteger o seu povo, para livrá-los do mal. Por quê? Porque se os judeus fossem exterminados, conforme era o plano de Amã, então nós teríamos um seccionamento no plano universal de Deus, que era salvar toda a humanidade, porque estariam tirando a base ancestral do Senhor Jesus Cristo, que veio através do povo judeu. Então, quando Deus protege os judeus, ele está protegendo
a descendência dos judeus que viria futuramente trazer o Salvador do mundo. Então precisamos entender, né, por que Deus toma providências para proteger o povo judeu, mesmo com todas as falhas, um povo que estava inclusive no cativeiro por desobediência a Deus. Mas prevaleceu ali um plano maior de Deus para salvar aquela gente. Então vamos lá, o tópico número 1, que trata sobre a providência de Deus. Nós vamos ver isso em 3 subtópicos. Primeiro, a providência divina na história de Esther. O segundo, a festa do rei, promovida por Assuero. E terceiro, a destituição da rainha Vasti. Então, primeiramente, eu quero aqui retratar o que o autor coloca, ensinando-nos o que é providência. Muitas vezes nós falamos o Deus da providência, Deus proveu e tal, e não sabemos a etimologia da palavra. Então, o autor aqui explica que a palavra providência vem do latim, providentia, e ele vai especificar então como é que é a formação dessa palavra que deu origem à nossa palavra em português providência. Então a palavra providentia, ela é formada por 2 palavras, um prefixo e um sufixo. O prefixo pro significa antes, antecipado, e videntia deriva de videre, do verbo videre, que significa ver. Então ele explica que a providência divina é que ele consegue ver tudo antecipadamente. Eu preciso explicar aos irmãos esta onisciência de Deus, que é essa visão que ele tem de todas as coisas, mesmo antes que aconteçam. É preciso nós entendermos que Deus, como um Deus eterno, ele está fora da linha do tempo. O tempo foi criado, né? Os anos foi criado, a contagem dos anos foram contadas a partir da criação do universo, quando Deus fez o sistema solar e todos os astros e todas as constelações. Então, dentro do sistema solar, estabeleceu-se uma contagem para nós, os terráqueos, a partir do tempo que a Terra gasta para dar uma volta ao redor do Sol. É isso que é o tempo, não é? Quando eu falo que se passou mais um ano, quer dizer que daqui, voltando para o dia 20 de julho de 2019, quer dizer, de lá até aqui, quer dizer que a Terra deu uma volta ao redor do Sol e nós voltamos no mesmo ponto. Então passou-se mais um ano, esse é um tempo, não é? Eu tenho noção de um ano, mas a gente não fala, por exemplo, se passou tantas voltas da Terra em torno do Sol desde o meu nascimento. A gente fala esse ano. Então, no meu caso, por exemplo, né, que tenho... quantos anos mesmo? É até ruim falar, né, mas a idade vai amontoando, irmãos. Então, por exemplo, eu já dei 62 voltas ao redor do Sol, não é? Então, isso é o tempo. E isso equivale para nós 62 anos. Isso traduz em cabelos brancos, em rugas, em outras mazelas que essas voltas ao redor do Sol acabam acontecendo. Deus está fora disso, porque Ele está além. Então, de lá, Ele consegue ver. Quando nós saímos daqui desse ponto, estamos à direita, atrás do Sol, voltamos ao mesmo lugar. Porque Deus não está dentro, Ele está fora, né? Então, é muito importante entender isso. É que o Deus da providência, Ele vê as coisas antes que aconteça. Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Então, Ele está
antes do princípio da existência do universo e ele está depois da finalização de todas as eras. Quando finalizar todos os séculos, então Deus estará lá para fazer o julgamento de todos aqueles que estão escritos no livro da vida, né? Julgamento no sentido de acolhê-los e de recebê-los para a vida eterna. Muito bem. Passado isso, então, nós vamos observar nessa história que Deus, que vê tudo antecipadamente, já sabendo do plano que surgiria na cabeça de Amã, ele já tomou a providência antes, ele antecipadamente, né? Ele se antecipou ao momento que precisaria de alguém junto ao rei. E o que ele faz? Ele levanta uma jovem, ele coloca uma jovem ao lado do rei, uma jovem judia. Lembra, eu quero até fazer uma leitura com vocês, 1 Coríntios, os irmãos, por favor, tome esta palavra, 1 Coríntios capítulo 1, é importante alguns versículos fazerem parte da nossa mente, para a gente não se esquecer como é que Deus age, como é que Deus trabalha, para a gente não ter dúvidas de que qualquer um de nós pode a qualquer hora ser usado para uma grande e extraordinária obra, desde que para isso nós encaixemos no plano da providência de Deus, que Deus precise lançar mão de alguma coisa, conforme diz aqui a Bíblia, e então lá estaremos nós sendo usados. Senão, nós vamos viver uma vida normal e nem por isso nós seremos menos servos de Deus, menos preciosos e menos valorosos para Deus. Porque qualquer de nós pode se tornar dentro do plano de Deus para a providência de algo maior, dentro da defesa do seu propósito eterno, nos fazer um verdadeiro gigante espiritual. Isso não está em nós, isso está em Deus, não é? É preciso entender, olha só, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E a qualquer hora nós podemos ser inseridos nisso aqui. Então, a gente precisa, e isso é você aprender, a gente precisa de parar com aquela atitude que muitos têm quando vão orar e começar diante de Deus: Senhor, porque eu sou o menor dos teus servos, porque eu sou mais pequeno, porque eu não mereço. Você não merece mesmo, irmão. Você não merece, eu não mereço. Nenhum dos profetas que foram antes de nós merecia, nenhum apóstolo merecia, nada, absolutamente nada. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele chega a dizer acerca dele mesmo: eu sou o menor dos apóstolos, que não merecia ser chamado apóstolo. Qual é o problema? Nenhum homem é absolutamente merecedor de absolutamente nada. Agora Deus vai usar as coisas que não são para confundir as que são. Deus vai pegar as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Deus vai usar as coisas vis para aniquilar as coisas que são. Então, entender isso é muito importante para a gente não ficar pensando: porque Deus não me usa, porque eu não sou como fulano, eu não canto como Beltrano, eu não prego como fulano. Meu irmão, você é o que você é, foi chamado assim, permaneça. Se Deus precisar de você, é como um soldado que está na reserva. Ele está na reserva. Se não tiver guerra, não tiver conflito, o exército não precisar dele, ele vai ficar tranquilo na reserva até a sua aposentadoria, vencer a idade que ele não pode mais ir para a guerra. E pronto. Agora, se houver uma guerra, o soldado da reserva volta ativa, faz um preparo ali de 15 dias, um mês, 3 meses, e já está indo para a guerra, vai ser recrutado pelo seu país. Nós somos do exército celestial, nós estamos à disposição de Deus.
A qualquer hora, Deus pode começar a usar você. Então, nesse caso da nossa lição, Deus pegou uma jovem. Ele usou uma jovem. Não é? Ele não usou nem um sábio em Israel. Ele não usou nenhuma pessoa proeminente. Aqui não estava um Daniel, aqui não estava um Ananias, não estava aqui um Azarias, aqui não estava um Abednego, aqui não estava um Esdras, aqui não estava um Neemias, aqui estava Esther, uma moça desconhecida no anonimato. De repente aquela moça se viu no palácio real, esposa do rei. Não é? Por quê? Porque o Deus da providência requisitou-a como uma soldado valorosa para ocupar um papel importante na obra de Deus. Então não olhe para as suas fraquezas. Alguém já disse isso. Não olhe para o seu problema, mas olhe para o Deus que resolve o seu problema. Nesse aspecto é verdadeiro. Eu não posso olhar para as muralhas que estão na minha frente, mas eu devo olhar para o salmista que diz que com o Senhor Ele me faz saltar uma muralha. Aleluia. Não importa a altura da muralha, o importa é o Deus que vai me transpor dessa muralha. Amém? Graças a Deus. Os pensamentos de Deus, eles não são formados a partir de um problema. Vamos entender isso. Os pensamentos de Deus são antecipados. Eles são providenciários, ou seja, ele vê antecipadamente e ele já tem a saída. Todas as coisas para Deus já aconteceram, de formas que Deus tem o controle da situação. Por quê? Porque ele não é apanhado de surpresa, mas ele conhece a intenção. Ele sabe quando dois astros ou dois meteoritos no espaço vão colidir. Deus sabe o destino de cada estrela errante que cai a cada noite no céu estelar. Deus tem a providência antecipada de todas as coisas. Quem vai nos ensinar isso é Isaías capítulo 55 e verso 9. Sempre que você tiver algum pensamento, coloque ele na forma de Deus para ver se encaixa. Olha o que diz o verso 9. Verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso é Deus falando para nós. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, por isso que nós temos que acertar o nosso passo com Deus, porque os caminhos dele são diferentes dos nossos. E eu acredito que você não pensa que o seu caminho é mais justo e mais certo do que o do Senhor. Então, logo, o caminho de Deus está traçado na Bíblia. Por isso, nós precisamos nos apegar e cumprir a Bíblia num caminho de justiça e santidade. E o verso 9, ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Então nós precisamos confiar nesse Deus da providência, nesse Deus que cuida de nós, mas para Ele cuidar de nós, nós temos que estar no caminho e nos pensamentos dele. Aleluia. Graças a Deus. Então, o ponto número 2, né, a festa do rei. O autor aqui faz uma colocação. Por que o rei fez aquela festa? Porque ele era um rei poderoso e muito orgulhoso. Ele dominava desde a Índia até a Etiópia, não é, que está ali mais ou menos pelo centro-norte da África. Olha, veja bem a extensão de territórios que aquele homem dominava. A Bíblia diz que ele dominava sobre 127 províncias ou nações. Era um homem extremamente poderoso e ele tinha uma esposa, uma rainha que era extremamente bonita, chamada Vasti. E aquele
aquele rei, então, para mostrar o esplendor da sua glória, e a gente vê muito isso, né? As pessoas muitas vezes dão uma festa, não é para se alegrar com seus amigos, mas é para mostrar aquilo que ele alcançou, é para fazer uma esnobação das suas conquistas, é para mostrar os seus tesouros. Irmãos, e muitas vezes isso traz uma tristeza para Deus e um prejuízo muito grande para as pessoas. Isso até me fez lembrar do rei Ezequias, quando ele estava muito bem no reinado de Israel. Ele havia conquistado muito poder, muitas riquezas, muitas nações estavam vassalas de Israel, e de repente veio uma embaixada de Babilônia, um pouco antes de Babilônia levar os tesouros do templo para o templo de Marduk na Babilônia, e então o rei Zedequias ficou muito empolgado de receber aquela embaixada, irmãos, e ele então adentrou aos palácios reais, mostrando todas as riquezas, todas as conquistas. Depois ele mostrou toda a riqueza do templo, sabe? E ele ficou todo orgulhoso, né, de receber aquelas pessoas tão importantes. Quando ele sai, irmãos, vem então um profeta, salvo engano, o profeta Isaías, e fala com ele: quem eram aqueles homens? Foram uma embaixada de Babilônia, veio para nos oferecer os préstimos e tal. E então o profeta falou: pois tudo aquilo que você mostrou a eles, eles vão levar para a Babilônia. É preciso ter muito cuidado, irmãos, com o orgulho depois que Deus te abençoa. É preciso permanecer humilde. É preciso saber que se você é alguma coisa, que se você conquistou alguma coisa, se a prosperidade chegou à sua porta, se você hoje tem alguma coisa em aspectos materiais ou de conquistas pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, coloque tudo isso para a glória de Deus. Não esnobe isso, né? Não use isso como uma plataforma de grandeza, mas submeta tudo isso ao senhorio de Cristo, para Deus te abençoar. Me lembro também de uma outra festa que não deu certo nem um pouco. Foi a famosa e trágica festa oferecida pelo rei Beltesazar, não é? Quando pegou exatamente aquela riqueza que foi tirado lá de Israel, da época de Ezequias, e o rei Beltesazar fez uma festa tão grandiosa quanto essa de Assuero, não é? E deu de beber para os convidados, deu a beber aos convidados nos copos e taças do templo de Deus. E de repente veio uma mão que começou a escrever na parede estucada do Palácio Real, na linguagem do rei, e ele não conseguiu entender quando ele lia Mene, Mene, Tekel, Farsim. E ali estava então uma trágica sentença de condenação e morte para aquele rei, por causa do orgulho, por causa da prepotência. Então essa lição vai nos ensinar, quando esse rei faz isso, o primeiro grande prejuízo que ele tem, quando o rei Assuero faz isso, é que por causa disso ele perde a sua esposa. Evidentemente que Deus, já sabendo de tudo isso antes, não é? E é nesse sentido que ele então vai providenciar uma jovem para colocar no lugar dessa rainha, para que no futuro essa jovem seja o instrumento de livramento dos judeus. Então, quando o rei faz esta festa, já dominado pela embriaguez, não é? Pelo excesso de bebida alcoólica, ele então manda chamar a rainha Vasti para apresentar aos seus convidados.
ele queria apresentá-la para mostrar a todos, né, aquilo que era então o ápice da satisfação do rei. Quer dizer, todas as riquezas, não teria sentido nenhum se não tivesse uma linda rainha. Mas ela não quis prestar-se a esse culto à personalidade, né? Ela não quis ali ser exposta como uma deusa. Eu não vou aqui tecer nenhum comentário acerca do que o autor coloca, que ela foi rebelde porque não obedeceu ao rei. Eu não sei, porque a Bíblia diz que a mulher deve obedecer ao marido no Senhor, desde que isso não seja uma exposição ao ridículo, não seja uma imposição autoritária, não seja uma coisa injusta que o marido esteja exigindo. E a meu ver, aqui a Vasti apenas seguiu aquilo que era o seu caráter, não ser objeto de escárnio ou de admiração sensual aos olhos de todos aqueles bêbados imundos que estavam ali. Então, nisso também nos traz uma lição. Nós precisamos ter muito cuidado com as ações que nós temos em relação à nossa família. É preciso que nós tenhamos muito cuidado no trato, esconder nossa família, não expor nossa família. Eu estou até vendo aqui numa mensagem o pastor João nos lembrando que os males da arrogância, do orgulho, ele cita aqui quando Davi, aliás foi a Letícia, né? A Letícia cita aqui quando Davi, ao mandar contar os seus soldados, ele mostrou arrogância e confiança naqueles soldados. Então, na força que ele tinha. E isso desagrada a Deus. Muito bem, o ponto número 3, então nós vamos ver que ao recusar-se aparecer para os convidados do rei, isso contrariou profundamente o rei. E ele exerceu a sua autoridade, né? Ele ficou envergonhado e então ele convocou os conselheiros do rei para saber o que ele deveria fazer com a Vasti. Então, o Memucai, que era um dos seus conselheiros, aconselhou o rei a bani-la da sua presença. Muito bem, irmãos, então a rainha, ao se recusar a isso, né, ela, embora defendeu a sua posição, uma posição de caráter, mas ela pagou caro por isso. E assim, a vida é assim. Às vezes, para você ser íntegro, às vezes, para você ser justo, você vai pagar um preço por isso. O preço da incompreensão, da rejeição, o preço da solidão, pura e simplesmente porque você não abre mão dos seus princípios. Eu não estou me referindo a isso quando nós nos estribamos nas nossas próprias razões e mesmo errado nós queremos fazer prevalecer. Não, eu estou falando quando são ações da integridade. Então, às vezes, a gente tem que pagar o preço. Pois bem, nós vamos então para o tópico número 2. Esther está no palácio de Assuero. E nós vamos ver aqui 3 subtópicos: a busca de uma jovem para o lugar de Vasti, Mardoqueu e Esther, e por último, Esther é escolhida para o lugar de Vasti. Bom, então, passado um tempo que o rei havia banido a Vasti para não entrar mais na sua presença, ela foi banida do seu reino, o rei se viu entristecido, não é? Com saudades da Vasti, e então ele convoca ali os seus conselheiros para saber o que ele deveria fazer. E aí, um dos seus conselheiros, o Memucai, aconselha ao rei a buscar
jovens que fossem bonitas, fossem atraentes, inteligentes, e ele escolhesse dentre aquelas jovens uma para que pudesse substituir a rainha Vasti. Pois bem, eu visitei um país na África chamado Suazilândia, um pequeno país ao lado de Moçambique. Ali ainda é o sistema de monarquia, de reinado. E lá tem esse costume aqui. Uma vez ao ano existe a festa do rei. E na festa do rei, os auxiliares dele buscam então jovens que se preparam para apresentar diante do rei. E elas são colocadas então num grande salão, não é? E todas posicionadas ali, o rei passa por todas elas, olhando, escolhe uma delas para o seu harém. Quando eu estive na Suazilândia, segundo a informação dos que estavam comigo, ele já estava com um número de, me parece que 18 mulheres. Há muitos anos que eu fui, não me lembro mais. Ele estava com um número de 18 mulheres, porque todo ano ele escolhia uma mulher para o seu harém. E segundo a informação dos mesmos que estavam comigo, que todo ano havia uma debandada de jovens saindo de Suazilândia, cujos pais, íntegros e querendo o melhor para suas filhas, porque sabiam que elas lá no Palácio Real não serviria ao rei mais do que como uma concubina, e que serviria lá esporadicamente e teria sua vida sacrificada para sempre. Então eles saíam do país, mandavam suas filhas para fora do país, para não se submeterem àquela excrescência terrível de uma lei que existia ali no país. Pois bem, mas aqui nesse caso, nós temos a mão de Deus por detrás. Nós temos aqui a providência de Deus. E nesse caso aqui, não era como costume de Suazilândia, que era todo ano isso aconteceria. Não, aqui era uma única vez para escolher uma rainha. E a Vasti, então, ela foi colocada entre as jovens para que ela fosse submetida a uma espécie de concurso, né? Na verdade, nos anais de Deus, ela já estava escolhida, porque a escolha, na verdade, foi do Senhor. Agora, veja bem como é que Deus é capaz, né, de sensibilizar o coração e trabalhar de tal forma que até o ímpio atende aos intentos de Deus. Por isso, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que os governantes de qualquer nação vai tomar por decisão. Eles só tomarão as decisões que condizem com os aspectos dos propósitos eternos de Deus. Até as leis ruins e injustas que nós vemos, elas estão sob o controle de Deus, pois para cumprir as escrituras que já previam que o mundo iria de mal a pior e que teríamos, então, muitos dissabores através do mundo político, com decisões bastante prejudiciais ao povo de Deus, elas vão acontecer não é porque está escrito, mas está escrito porque Deus já sabia que ia acontecer. Então é preciso que nós, como crentes, entendamos isso. É impossível mudar o destino do mundo. A Bíblia previu, a Bíblia não escreveu para acontecer, mas a Bíblia antecipadamente nos faz saber a história do final dos tempos para a igreja. Nós teremos cada vez mais a impiedade prevalecendo e cada vez mais nós estaremos sob a pressão de um mundo extremamente dominado pelo mal.
E por isso nós devemos cuidar muito mais da nossa vida espiritual nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, os comissários de todas as províncias trouxeram as suas candidatas e as jovens daquele palácio, das províncias, ficaram aos cuidados de um eunuco de nome Hegai, ou Regai, para quem quer pronunciar o H como R, que era a guarda das mulheres do rei. Lembrando aos irmãos que ali no meio delas estava a jovem Esther, que fora levada ao palácio pelo seu tio Mardoqueu, que a inscreveu naquele concurso, e ela ganhou a simpatia do eunuco do rei. Vamos ver isso em Esther, capítulo 2 e verso 9. Então vamos lá para o livro de Esther. Como eu disse aos irmãos, Esther está antes do livro de Jó. Então vamos ler no capítulo 2 e no verso 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. É assim que Deus faz. Aonde você está, Deus está com você, te protegendo, te guardando, te abençoando. E até quando você sofre um infortúnio, é Deus com você naquele lugar, porque Ele tem um propósito maior. Vamos lembrar de José. Deus tinha um plano de José governar o Egito, mas para chegar ao governo do Egito, ele teve que experimentar o poço onde seus irmãos o jogaram, depois teve que experimentar a escravidão, sendo vendido como escravo para uma linhagem de mercadores. Por quê? Porque esses mercadores eram instrumentos de Deus para levar José para o Egito. Porque se José tinha que governar o Egito, Deus tinha que providenciar para que José fosse para o Egito. E jamais José iria ser liberado para o Jacó, e seria um absurdo falar para o José que ele ia governar o Egito, ou para o Jacó, era impossível. Então Deus toma providências que às vezes são amargas momentaneamente. É por isso que nós não podemos murmurar. Por que estamos passando por isso? Deus sabe, há um propósito futuro nisso, e não há nada ruim que não possa ficar pior. É preciso que a gente tenha cuidado. Nisso nós podemos lembrar de Jó, nisso nós lembramos de Jonas. Estava ruim, num barco à deriva, num barco açoitado pelas tempestades, sim, mas foi muito pior quando ele foi lançado no mar, porque aí ele estava sem a proteção do barco. Já está ruim no meio da tempestade, mas pode ficar pior, porque ele foi para o ventre do peixe. E ainda pode ficar pior, porque ele nem morria e ele nem saía dali. Então foi o pior estado de Jonas. E aí foi quando ele resolveu orar para Deus cumprir o propósito que ele tinha, que era para Jonas ir em um barco muito seguro até chegar à costa. Às vezes nós desviamos do caminho e Deus aí acaba tendo um caminho um pouco mais pedregoso para a gente passar. E eu faço um apelo para alguns que estão me ouvindo: deixe o caminho que você está andando e trilhe o caminho direito, que é mais seguro, não tem pedregulhos para os seus pés, nem espinhos para traspassar as suas entranhas. Não é? É preciso andar no caminho de Deus. Pois bem, irmãos, o Senhor então direcionou Mardoqueu, ele ali fez a inscrição da moça. É possível que ele não imaginaria que a Esther... É possível não, ele não imaginava que a Esther, que ele estava colocando ali para se tornar a rainha,
que na verdade era um propósito de Deus para que ela fosse um instrumento de livramento do extermínio dos judeus. Então Deus é assim, às vezes ele não revela o seu plano, e às vezes quando revela nós não entendemos. Por exemplo, no caso de José, que eu estava citando, Deus revelou para ele o plano através de 2 sonhos, mas ele, ao contar os sonhos, além de não ter entendido, ele foi ignorado, né, pelos seus pais, pelos seus irmãos, ao ponto de ser até odiado e rejeitado pelos irmãos. Então, é por isso que às vezes nós precisamos guardar o segredo. Lembra que Mardoqueu aqui, no caso da Esther, quando ela adentrou ali, ele falou: olha, não diga para ninguém que você é judia, não conte qual é a sua origem. E assim ela guardou aquele segredo. Às vezes, irmãos, é preciso da gente guardar segredo das coisas espirituais. Quando eu vim para a igreja do Senhor Jesus, eu me lembro que os pastores ensinavam muito uma pequena parábola, onde tem um versículo apenas, mas ele era muito ensinado nas Assembleias de Deus. É quando os pastores nos ensinavam a não falar dos mistérios da fé para os ímpios. E eles citavam então aquela parábola onde Jesus dizia assim: não lanceis as coisas santas aos cães. É nesse sentido que os pastores fechavam as portas do templo para entrar somente os membros em comunhão para o dia da oração e para os cultos doutrinários. A visão deles é que os mistérios de Deus, e a qualquer hora Deus estaria falando no seio da igreja, e aquela mensagem, tanto a que seria ensinada doutrinariamente, quanto os mistérios de Deus que viriam, elas eram exclusivas para o povo santo. E quando permitia-se que o ímpio participasse, que era o mesmo que pegar pérolas e lançá-las aos porcos, né? Então, irmãos, como esse ensino foi tido pelos teólogos, pelos homens pastores inteligentes e modernos dos dias atuais, a igreja abriu as portas para que os ímpios conhecessem aquilo que havia dos segredos de Deus com a sua igreja. O que deu nisso que nós temos hoje, uma igreja que não tem nenhuma graça, uma igreja que foi totalmente, como é que eu quero dizer, que perdeu por completo as operações de Deus, né? Aquilo que era comum na igreja, as línguas estranhas, o batismo no Espírito Santo, as curas, que muitas vezes eu via acontecer no dia de ceia, quando o crente, às vezes antes de participar da ceia ou depois da ceia, de repente começava a gritar, a glorificar no seu banco e pedia para dar um testemunho, e aí testemunhava que era visita de Deus, era cura, era situações assim de milagres que acontecia na igreja. Mas a igreja abriu as portas para o mundo, e hoje você vê pessoas ímpias fedendo a cigarro, pessoas que vêm à igreja. Eu fui até informado que um tempo desse tinha um indivíduo participando, assistindo cultos conosco, porque estava interessado em uma das irmãs da igreja, coisas terríveis. E quando eu estava pensando que aquele homem estava interessado no evangelho, aí de repente eu fiz um comentário, né, sobre aquela pessoa, e aí alguém me disse: não, ele está aqui, é interessado na fulana. E aquilo me trouxe uma grande tristeza, né? Então nós temos hoje uma igreja que não tem mais distinção, como a irmã Letícia participando dizendo, banalizaram o rasgar do véu, né? E hoje não é só mais a igreja que entrou para o Santo dos Santos, entrou essa turba de gente sem conversão. É preciso
que nós repensemos que igreja nós queremos. É preciso voltar aos princípios da palavra de Deus. Os segredos de Deus é para o seu povo. As bênçãos dos mistérios de Deus é para o povo dele. Nós precisamos nos fechar para que Deus possa falar aos seus filhos sem a presença dos ímpios. É isso que nós temos que fazer, santificar a nossa vida para que Deus possa se manifestar no nosso meio. Muito bem. Irmãos, apesar de Deus ter um plano com a Esther, mas ela não chegaria ao palácio sem Mardoqueu. E então, o que nós vamos aprender aqui? É que Deus pode ter um plano na vida de qualquer de nós, mas dificilmente, a não ser que seja o propósito de Deus, nós conseguiremos executar esse plano sozinho. É preciso haver alguém que possa nos ajudar a alcançar aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, nós começamos um projeto missionário em 1997. O meu sonho, o meu desejo, a minha vontade, desde a minha conversão, era ir para o campo missionário. Eu tinha muito desejo de ir para a missão, de ir para a África, e eu queria evangelizar a África como missionário. Desde a minha conversão até 1997, era um grande desejo meu. Em 1997, fundamos um projeto, e de repente o que eu vi? Me vi enviando missionários para a África. Pessoas que eu creio tinham chamada para evangelizar, para fazer o trabalho, ou pelo menos tiveram oportunidade. Mas infelizmente, tais pessoas ou não entenderam o plano de Deus na vida delas, ou não suportaram o rigor do campo missionário. Porque, irmãos, é muito bonito quando você lê a história de Daniel, o sucesso que ele teve no final, como Deus usou. É muito bonito quando você lê o livro de Jeremias, né, e vê Deus usando Jeremias com as mensagens proféticas. É muito bonito quando você vê a história de Paulo, né, Paulo, esse grande desbravador das igrejas. E até é emocionante quando você lê em 2 Coríntios, capítulo 10 e 11, que até nós comentamos um dia desse em uma dos nossos cultos, quando Paulo então dá o testemunho ali num pequeno trecho de um desses capítulos, dizendo daquilo que ele sofreu para poder fazer essa preciosidade que foi a expansão do reino de Deus. Um homem sozinho que evangelizou desde o Oriente Médio até a Europa. É muito bonito isso. Mas quando você para num pequeno trecho e ele começa a falar, eu sofri muito mais do que eles. Eu passei uma noite no abismo. Eu sofri 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Passei em perigo muitas vezes. Sofri naufrágio e etc. Você não tem noção do que é uma pessoa quando está no meio de um naufrágio. E é nessa hora que muitos, ao ponto de naufragar, pedem arrego da sua missão. Então, irmãos, muitos desistem hoje porque acham que missão é receber os dólares lá do outro lado em abundância, para se manter de forma que tenha cama, comida, mesa e roupa passada, e não é preciso fazer nenhum esforço e não há nenhum sacrifício. E é por isso que a obra hoje deixou de ser executada. Por quê? Porque na realidade, quando nós vemos as missões modernas e os heróis, chamados heróis da fé, das missões modernas, nós vamos encontrar uma história de Hudson Taylor, de um William Carey, de um David Livingstone, homens que sofreram nos rigores das matas, nas ribanceiras dos rios, enfrentando
os rigores dos invernos, dos verões quentes, das febres provocadas pelos mosquitos, da malária, da febre amarela, do tifo e de tantas outras doenças. Quantos missionários e famílias de missionários que perderam a vida sem reclamar, não é? Mas missionários dos dias de hoje, eles querem ter uma vida que ainda tem que ser acompanhada do conforto de um carro, tem que ter uma série de coisas, né? E eu não vou dizer que se eu tivesse ido ao campo missionário, eu seria diferente. Eu não estou dizendo que essas pessoas são ruins. Eu estou dizendo que a igreja de hoje não produz aqueles servos de antigamente. Por quê? Porque a igreja de hoje é conforto, não é? Crente de hoje, ele está pressionado por uma mensagem de prosperidade, de confissão positiva, de melhores salários, de mais renda. E quanto mais o crente hoje ganha e tem rendas e salários altos, mais avarento ele se torna. Menos contribuinte ele se torna, menos agradecido ao Senhor por aquilo que o Senhor fez por ele. Então, irmãos, é triste quando nós vemos a diferença entre os que hoje se propõem a servir a Deus e os de outrora. Inclusive, a irmã está aí contribuindo com a sua participação, dizendo, nos informando que David Livingstone, ele foi quase morto por um leão, né? Porque ele foi um dos desbravadores da África, né? E, aliás, ele fez grandes descobertas geográficas ali que foram importantes para o desenvolvimento, inclusive, do continente africano. Muito bem. Então, irmãos, a Esther dependia de Mardoqueu, precisava de alguém para auxiliar. Não pense que você chegará a algum lugar se você não estiver dependendo de alguém que possa te ajudar. Muito bem, eu achei que era uma irmã, mas o Elivelto está lembrando ali, ou identificando ali que é ele. Deus abençoe, Elivelto. Muito bem, irmãos. O que acontece é que Mardoqueu era um homem de fé, ele era um homem de profunda piedade espiritual e era um homem comprometido com o seu povo, com a sua fé. Uma das coisas que falta hoje, e eu sinto falta em nós, é do comprometimento do crente com a sua congregação. Infelizmente, eu tenho que cobrar isso dos irmãos que congregam no setor Bela Vista. Não pode ser eu, pastor, que tenha comprometimento, só eu que tenha comprometimento com a igreja. Eu não estou dizendo que os irmãos não têm. Eu estou dizendo que há muitos que falta maior comprometimento com a igreja. O crente precisa ter uma igreja para dizer a minha igreja. Falar isso de boca cheia. Ter satisfação na sua igreja. Ter prazer em dizer, eu congrego na igreja tal. Os crentes de hoje, irmão, eles não importam com a sua congregação, se ela vai bem, se ela vai mal, se ela está em dificuldades financeiras ou se ela não está, se ela está bem espiritualmente, se ela não está. Isso não incomoda os crentes de hoje, não é? Em fazer um culto fervoroso, lembrar que o culto não é o pastor sozinho que faz, com uma meia dúzia de irmãos comprometidos. É preciso que o nosso culto seja um ponto de atração para Deus através do nosso louvor que agrade ao Senhor. E isso tem que ser a força de um espírito que busca Deus através do louvor, da glorificação. Isso é comprometimento de espírito, isso é comprometimento com a congregação. Nós precisamos, não é, dizer com todo prazer, quando alguém pergunta onde você congrega, eu congrego na igreja fulana de tal, não é? Eu tenho prazer nos cultos da minha igreja, eu gosto da minha igreja, porque ali Deus está presente. Agora, Deus, para estar presente na congregação, ele tem que estar presente na sua vida também.
não é só na vida do pastor, não é só na vida dos obreiros, não é só na vida das irmãs que são de oração, tem que estar na vida de todos, não é? Então, o Mardoqueu tinha esse comprometimento, ele era comprometido com os judeus, ele era comprometido com o seu povo, ele era comprometido com a fé judaica, e por isso, Deus encarregou a Mardoqueu, sem que ele o soubesse, mas dentro de um plano natural da vida, para que ele pudesse ajudar Esther a chegar ao reinado. E é assim, irmãos, às vezes nós ajudamos pessoas a chegar aonde nós nunca poderemos chegar. É assim que funciona a obra. É assim que é a obra. Às vezes nós não somos mais do que aquele pai. E isso foi muito comum nos anos 60, nos anos 70. Os pais eram camponeses, fazendeiros, agregados, lavradores, e trabalhavam de sol a sol, com a mão calejada, estourada de calos, para sustentar o filho que estava na capital do país, no caso aqui Goiânia, uma cidade ainda pequena, mas é o único lugar onde tinha faculdades e tinha uma única universidade. Então os pais lá mantinham os filhos aqui e muitos voltavam doutores. Eu me lembro na minha época de adolescência, que diversos jovens da cidade de São Luís dos Montes Belos vieram para Goiânia e outros centros maiores do Brasil e voltaram para lá formados em medicina. Foi uma época que deu uma febre de jovens querendo somente medicina. Eu me lembro de um que era um pouquinho mais velho que eu, mas um jovem muito estudioso. Ele foi para Belém do Pará, formou para medicina, fez residência em Goiânia. Depois da adolescência, eu o encontrei posteriormente uma única vez no Hospital Santa Genoveva. Ele estava fazendo residência. E depois da residência, irmãos, o cara, ele era um rapaz tão estudioso que ele foi para os Estados Unidos. Ele foi chamado para trabalhar num hospital de grande envergadura lá, e ele se tornou um grande neurologista nos Estados Unidos. E o pai dele era um fazendeiro que talvez não sabia, como dizem, fazer um O com o fundo de uma garrafa, não é? Então, às vezes, nós dependemos de alguém para nos colocar aonde nós sozinhos jamais chegaríamos. Algumas vezes eu tenho comentado com a Gesivane, há muitos colegas de ministério, não é, como aqueles que eu dei a oportunidade para fazerem coisas que eu gostaria de fazer, não tive oportunidade. Tiveram grande chance de fazer o que é um sonho de quase todo crente, que é serem um missionário. E entre ter finalizado o plano de Deus com a vida deles e eles não terem sabido desenvolver esse projeto na vida deles, é uma coisa que aí não me cabe julgar. Mas nós precisamos aproveitar a oportunidade, e a Esther aproveitou a oportunidade para estar no lugar que ela deveria estar. Muito bem, Esther então é escolhida, mas guardou aquele conselho no coração de não dizer quem era ela. E agora nós vamos para o tópico número 3, já finalizando, né? A crise chega para o povo de Deus. Claro, o livro de Esther é um livro extremamente interessante, é uma história lindíssima, é um verdadeiro romance, por assim dizer, só que no aspecto espiritual. Lembrando aos irmãos e informando para os que não sabem, no livro de Esther é o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus. A palavra Deus ali não aparece, não há uma citação direta sobre Deus. É incrível você ver, você não tem dúvida de que Deus está presente, de que Deus está agindo, de que todas as pessoas judias estão voltadas para Deus, mas não se cita nem uma vez a pessoa de Deus. Fala-se em jejum, fala-se em oração, mas não fala a palavra Deus, né? Mas quando você lê, se alguém não te disser que não existe o nome de Deus no livro de Esther, e quando você ouve isso pela primeira vez, você não acredita, que foi o meu caso. Quando eu li a primeira vez que não tinha o nome do livro de Deus no livro de Esther, e eu já havia lido várias vezes,
Eu falei, não acredito. E eu peguei o livro de Esther e fui reler, né, e ler com toda atenção para que eu pudesse comprovar que realmente não existe o livro, o nome de Deus no livro de Esther, né? Então, eu aconselho os irmãos, são 9 capítulos só, e são 9 capítulos pequenos. Se após a escola, enquanto você esperar que a sua esposa faça o almoço, rapidão, você lê o livro de Esther até na hora do almoço, né? Bom, e a esposa, como é que ela faz? Você pode sentar ali perto do fogão, de jeito que você não atrapalha ela, e você vai lendo para ela, não é? E aí vocês dois leem o livro de Esther enquanto ela está preparando o almoço. Bom, então naquela história tem um personagem ali chamado Amã, é um homem importante, é uma espécie de primeiro-ministro do rei, e ele odiava Mardoqueu, o tio de Esther, porque ele era tão grande naquele reino que todas as pessoas tinham que se prostrar perante ele todas as vezes que ele passava, e ele era um cara extremamente imponente, orgulhoso, era um indivíduo bastante prepotente, e então acontecia que o Mardoqueu não se curvava perante ele. Bom, eu quero só fazer uma pausa. A Letícia botou um emoji ali sorrindo. Eu acho que ela falou para o Rony que ele vai ter que ler a Bíblia para ela. Se for, faz bem, viu, Rony? Pois bem, então, irmãos, voltando à história do Amã, como ele era um sujeito mau, era um daqueles sujeitos que nutria um espírito de ódio, ele detestava Mardoqueu. E ele estava tão irritado com Mardoqueu que ele queria condenar o Mardoqueu à morte. Mas ele foi aconselhado a não somente eliminar Mardoqueu, mas toda a sua raça, acabar, exterminar os judeus. Enquanto ele construía a forca para Mardoqueu, ele então elaborou um plano para que ele pudesse exterminar os judeus, e ele foi falar com o rei para que o rei assinasse um decreto de extermínio dos judeus. E então, até notório, nós podemos ler no capítulo 3 e verso 8 de Esther, quando o Amã está fazendo o inferno na cabeça do rei, para que ele viesse a odiar também os judeus, a cismar com os judeus, e para que ele então exterminasse os judeus através daquele decreto. Olha só, Esther capítulo 3, verso 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, com isso aqui, quando falou que existia esse povo que estava espalhado em todas as províncias e que tinha uma lei que não condizia com a lei do reino de Assuero, ele então concordou em assinar aquele decreto. E assim o fez. Bem, quando o rei, então, decretou isso, vamos ler no verso 13 a 15 do mesmo capítulo 3. Eles enviaram cartas pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram
E a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Observe então, irmãos, que o plano de Amã estava de ventos em popa. E ele estava só esperando ao lado do rei, com toda a sua pompa de primeiro-ministro, para ver dizimada de uma vez por todas, não somente o seu inimigo Mardoqueu, mas a toda a sua raça. Ele não queria saber da raça judia. É claro que não precisa dizer que Satanás estava quase que encarnado naquele homem para destruir o povo que descenderia ao Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, fazendo assim que toda a humanidade viesse a se perder pela falta do Salvador que não viria. Muito bem, Esther toma conhecimento da trama contra o seu povo, informada pelo Mardoqueu, e então, irmãos, ela diz para Mardoqueu: mas o que eu poderia fazer? O rei está no período em que ele se afasta, ele entra no aposento, e ninguém pode entrar na presença do rei sem o perigo de morte, porque se o rei, que tinha um cetro, não apontasse para a pessoa que viesse sem ser chamada à sua presença, no caso a rainha, ela seria morta. Mas aí o Mardoqueu diz o seguinte: lembra-se de que para tal coisa e para tal tempo você foi colocada neste lugar. E não pense você que se você porventura não quiser ir à presença do rei para fugir do perigo da morte, que você escapará quando vier o extermínio de todos os judeus. Ou seja, Esther não tinha saída, ou ela morreria caso o rei não a recebesse, ou ela morreria mais tarde pelo extermínio de todos os judeus. Então a Esther pediu que todos os judeus jejuassem e clamassem por socorro, que ela então iria entrar na presença do rei. A Esther então, depois de orar e de jejuar, ela estabeleceu um momento em que ela iria entrar na presença do rei. Ela se arrumou e botou a roupa adequada, se vestiu, se perfumou, e ela foi ao pátio interior da casa, aonde estava o rei. E quando o rei a viu, o coração dele abriu para a esposa, certamente porque a viu graciosa, e Deus estava ali operando. E quando ele viu a rainha, ele então apontou o cetro para ela, e ela veio em direção ao rei até tocar o cetro. E quando ela se aproximou ali, humildemente, o rei perguntou a ela: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Esther 5:3. Vamos ler. Está na revista, mas vamos ler na Bíblia. 5:3. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do teu reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. A Esther também sabiamente preparou uma estratégia para pegar Amã de tal forma que ele não tinha escape. Mas o rei estava tão sensibilizado pela rainha, o coração dele se abriu tanto que ele estava disposto a dar até a metade do reino para a rainha, para Esther, se ela assim o pedisse. Só que a Esther não estava preocupada com o reino material. Ela estava preocupada em salvar o seu povo. Agora eu aconselho os irmãos casados a não oferecer a metade do seu reino para sua esposa. Um dia eu caí na graça de falar isso para a Geise: pede-me, eu te darei até a metade do meu reino. E ela falou: não, já está tudo no meu nome. Então, cuidado. De repente, se você põe tudo, a mulher se enche de confiança. A Geise tem uma confiança terrível, está tudo no meu nome. Não é? Então, cuidado, não faz isso não.
É um conselho de amigo que eu te dou. Muito bem. Então, voltando à nossa lição, a Esther chamou o rei e o Amã e ao chegar ali no banquete, o rei tornou a perguntar: o que é que você deseja? Pede e até a metade do teu reino e eu te darei. E então a rainha informou ao rei todo o plano diabólico de Amã. E disse ao rei: inclusive eu, que sou judia, eu estou desamparada. E aí o rei ficou extremamente irado. Irmãos, é uma história que quem nunca leu, vale a pena ler. E para quem leu, vale a pena ler de novo. Aquele transtorno todo que o rei viveu, como é que o primeiro-ministro dele trama contra a própria esposa dele, só que o Amã não sabia. Então, irmãos, é uma história bastante empolgante, muito emocionante a gente ler o desfecho dessa história. Então o rei, ele sai, tão irado, ele vai para o jardim. O Amã, desesperado, entra no aposento da rainha Esther e ele então ele se ajoelha para pedir misericórdia para a rainha pela vida dele, porque ele sabe que o rei está enfurecido. E quando o rei entra para poder conversar com a rainha, ele encontra ali o Amã dentro do aposento interior da casa. Aí, irmãos, aí o homem não suportou. Aí ele não aguentou. E aí ele falou: olha, por pouco você quer coagir minha esposa também, né? E aí o mal veio sobre Amã. O rei mandou destruir totalmente o Amã e a sua casa. A forca que era para Mardoqueu foi dada para Amã. Mas há muitos outros pontos interessantes, abençoados, que precisam ser lidos nesta lição. Graças a Deus. O irmão Rony está aqui participando, pedindo para ressaltar o capítulo 6, verso 1, onde temos a maior presença do nosso Deus, mostrando que nada seria possível para enaltecer a nenhum ser humano, mas sim ao nosso Deus. Então vamos ver 6, verso 1 e 2, a sugestão do irmão Rony e da irmã Letícia. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de memória das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Muito bem, os irmãos estão lembrando aqui de um ponto sobre a vida de Mardoqueu, porque esse livro de Esther, ele tem diversos, como se fossem capítulos que mostram a ação de Deus na vida de diversos personagens, né? E a revista aqui não tratou muito desse aspecto. Então eu vou deixar para aqueles que não conhecem, ler a história sobre Mardoqueu e como foi que Amã passou uma grande humilhação quando teve que honrar a Mardoqueu, puxando ele sobre o cavalo de estimação do rei e vestido com as vestes reais e tendo que proclamar: assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Não é? Então que Deus nos abençoe, irmãos, lembrando que a nossa lição nos ensina que Deus é o socorro que pode livrar seu povo. E aí nós lembramos do salmista que diz: Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar sempre firmes, lembrando que nosso Deus é um Deus da providência, que providencia todas as coisas antecipadamente e que é capaz de fazer por nós muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.
E muitas vezes nós precisamos nos ancorar no versículo que nós lemos há pouco, do capítulo 55 e verso 9 de Isaías. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Às vezes nós queremos um livramento e Deus entende que é preciso nos deixar padecer um pouco mais. Às vezes nós até estamos conformados com o estilo e sofrimento de vida, mas Deus às vezes quer nos elevar a uma situação que nós não esperávamos. É Deus que governa o mundo, é Deus que governa os homens, e maiormente deve governar a nós, os seus servos. Que Deus abençoe e nos ajude para que nós possamos vencer todas as coisas e todos os males que estamos enfrentando e que está cada vez mais se avolumando sobre o mundo. Meus irmãos, então, caminhando agora para a finalização, eu quero dizer aos irmãos que devemos continuar orando, orando pelos irmãos que ainda estão enfrentando doenças, enfermidades. Devemos orar agora agradecendo a Deus porque Deus fez a vontade dele em relação à irmã Keila, e orarmos pela família que está enlutada, orarmos para que Deus dê o consolo, orarmos para que Deus possa ajudá-los na caminhada, olharem para o futuro, caminharem com fé em Deus, sabendo que o Senhor tem essa morada eterna para todos nós, e que muitas vezes Deus nos socorre nos recolhendo mais cedo para a nossa morada. E precisamos nos apegar ao versículo bíblico de Apocalipse, que diz: bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor. Nós não sabemos quais são as dimensões das dificuldades que se abaterão sobre o mundo, mas pela Bíblia nós sabemos que são muitas e são sofríveis. Outro dia eu ouvi da própria Evelyn Cássia, uma menina de 7 anos, dizer: papai, eu não gostaria de viver nesse tempo. Eu achei incrível aquilo. Ela disse: papai, eu gostaria de ter vivido num outro tempo em que eu já tivesse morrido. Eu falei: mas minha filha, Deus nos escolheu a nós para vivermos nesse tempo, porque Ele acredita que nós vamos dar testemunho dEle nessa época. Nós fomos escolhidos apesar de nos ver em nós mesmos tanta limitações e tantas fraquezas, mas fomos nós escolhidos para evangelizar essa geração, para dar testemunho nessa geração e para mantermos firmes, empunhados a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos caminhar, vamos levantar, vamos andar. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Aleluia. Mas nós precisamos estar prontos, preparados em oração, em santidade, nos afastar de todos os embaraços do mundo para viver a vida de Deus, para viver a vida em comunhão com o Senhor, porque sabemos que os dias são maus e eles vão continuar cada vez mais se tornando ruins de viver. Nós precisamos deixar de nos apegar às coisas materiais, ao luxo, às coisas altas, às coisas grandiosas, e nos apegar às coisas humildes e nos conformar com as coisas simples, porque esta é a vontade e a recomendação de Deus. Vivendo assim, nós teremos menos preocupações e teremos uma mente mais livre para pensar nas coisas de Deus. Amém? Então vamos orar por todos, vamos orar uns pelos outros, vamos agradecer pelos que foram curados, vamos agradecer porque Deus sempre faz o que é a vontade dele. Amém? Muito bem, então nós nos despediremos agora em oração e estaremos de novo juntos às 19h30. E eu peço a oração dos irmãos pela minha família, pela minha vida, pelos meus filhos, para que nós possamos continuar trilhando o caminho de Deus e poder continuar ajudando os irmãos
a permanecerem firmes na fé. Senhor Deus, nosso Pai querido, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós bendizemos ao Senhor. Queremos pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a vida de todos os teus servos. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, pelas orações que o Senhor ouviu, pelas que o Senhor respondeu, como nós gostaríamos, e como aquelas, Senhor, que foram respondidas conforme a providência do Senhor, porque os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são retos, enquanto os nossos são tortuosos. Ó Deus, abençoai a todo o teu povo, desde agora e para sempre. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos e até a noite, quando estaremos de volta. Fiquem com Deus.
caminho que seguro sempre para o céu conduz. Tenha Cristo pronto, céu.